dia é hoje, com Cláudia Fleury. Olá, muito bom dia. Nessa quarta-feira o assunto do programa é a melhor idade. Para falar sobre a importância de envelhecermos com qualidade de vida, é com um grande prazer que eu recebo aqui no estúdio a educadora física, especialista em geriatria e gerontologia, Daniela Stein. Seja muito bem-vinda. Olá, bom dia. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar aqui. Muito interessante. Que é especialista no assunto. Muito interessante ouvi-las falando, e a frase da Marília Gabriela, entre nós, tem a palavra cuidado. Ou seja, o autocuidado, ele não é uma importância só para quem já tem 60 ou 70 ou 50 ou 90, 80. O autocuidado é uma prevenção que no mundo que a gente está vivendo hoje, ele tem tanta importância quanto todos os ciclos que nós vamos viver. Para chegar no cronológico 60 do idoso no Brasil, bem. Então, nós tendo essa preventiva de tomar as vitaminas através das brincadeiras, através do conhecimento, da informação sobre as leis, através da informação da saúde, da alimentação, de uma combinação de fatores, a gente tem mais condições de chegar lá na longevidade tão sonhada, não como milagrosa, mas como algo a ser construído. Essa construção aí para se ter uma qualidade de vida na terceira idade, digamos assim, é nova. Né? Porque até pouco tempo, por exemplo, tem dados aqui que eu trouxe para vocês, tá? No início do século XX, a expectativa de vida ficava entre 40 e 50 anos. Tá? Entre 2009 e 2001, segundo o IBGE, a esperança de vida aos 60 anos cresceu, mostrando que uma pessoa que chegasse aos 60 anos poderia viver em média até os 85 anos, contra os 76 de vida média nos anos 80. Ou seja, a expectativa de vida está aumentando cada vez mais. Cada vez mais. E para complementar, a gente está preparado para isso? Pois então, é maravilhoso isso. A revolução da longevidade é algo fantástico para a gente conversar. E a gente percebe isso até nas fotografias, né, Daniela? Sim. Por exemplo, as fotos da minha trisavó, da minha bisavó, a gente olhava com 30 anos e era a balzaquiana, né? Era a mulher que já tinha passado da idade. Ali a gente percebia exatamente essa diferença, né? Só para complementar que essa questão da revolução da longevidade, ela está diretamente ligada à expectativa de vida aumentada, mas também a um fenômeno. Nós vamos viver mais, mas nós não só vamos viver mais, como se precisamos ter qualidade nesse viver. Não adianta ter idade, quantidade e não ter qualidade. Então, nós só temos essa revolução em função do que houve de revolucionário no que diz respeito às mudanças na área médica, na área tecnológica. As doenças antes transmissíveis, não transmissíveis, desculpa, tuberculose, doenças, né, que matavam, malária, né, difteria, enfim, uma série de doenças não transmissíveis que não tínhamos vacinas há pouco tempo atrás. Hoje nós temos. Então, os hábitos de vida, os hábitos da saúde da pessoa, da população, são coisas que a gente pode trabalhar com pequenas dicas. Assim como foram trabalhadas as questões ligadas a essas doenças não transmissíveis. E as transmissíveis, né, que são essas que a gente estava falando e que eu troquei, desculpa, as não transmissíveis são as que a gente está vivendo hoje. São as doenças de longa duração, são as doenças crônicas, neurodegenerativas, que exigem da gente uma mudança de comportamento para poder comportar as novas legislações, as novas combinações ligadas às questões que comprometem a acessibilidade, a mobilidade das pessoas e principalmente à medida que a gente fica mais velho. Mas envelhecer não é doença, gente. Envelhecer é um processo que pode ter muitos benefícios, sabendo se planejar. Mas a população não está preparada para receber esse idoso como uma pessoa que ainda possa trabalhar, digamos assim, porque a gente sabe que o mercado de trabalho exclui muitas vezes a pessoa quando ela se aposenta. São poucos os lugares ainda que contratam idosos, muitas pessoas deixam de ser contratadas por causa da questão da idade, ou seja, a gente está vivendo mais, mas ao mesmo tempo está sendo excluído por viver mais. Não sei se eu estou errada, mas é assim que eu sinto. Mas eu acho que é uma questão de tempo. Nos Estados Unidos, de adaptação. Claro, nos Estados Unidos não é assim. Então, eu acho que com o passar das décadas, talvez de anos, nós aqui já estejamos numa situação diferente. Hoje nós encontramos, de repente, eu me lembro que eu tinha um senhor conhecido que conseguiu, em idade avançada,
trabalhar numa casa de espetáculo. Ele ficava recebendo os ingressos das pessoas na entrada. E eu acho que já está melhorando. Sim, e eu também... Que bom. Eu queria comentar que, justamente dentro do Estatuto do Idoso, eles também já estão bastante preocupados em termos de leis para dar esse cuidado e essa oportunidade para o idoso também ser aproveitado hoje na sociedade. Mas isso é que nós estamos falando, vocês estavam falando antes, e que eu também acho, é tudo muito novo. Antigamente, a gente olhava os avós da gente com 30 anos nas fotografias e eram senhores e senhoras. Hoje, até vestimenta, a forma de a postura era já de um senhor, de uma senhora. Uma das grandes preocupações é justamente tirar aquela idade do idoso ou da terceira idade, do vovô e da vovó, para ele ficar na ativa. E isso é um tema bastante atual agora, porque inclusive está passando o filme que é o Estagiário, onde ele é um aposentado viúvo e ele busca o mercado de trabalho. E ele no início ele tem uma certa resistência de ser aceito, até pelo jeito dele bastante mais antigo, era uma proposta, e depois ele é muito bem aceito no trabalho, ele consegue do jeito dele sim interagir perfeitamente. E no filme é legal, a gente mostrou uma foto ali que mostra a terceira idade ali mexendo no computador. Isso é algo que está totalmente inserido hoje em dia, né? Claro que tem ainda pessoas que não sabem muito bem manusear, mas eu conheço muitas pessoas que estão na terceira idade, que usam a internet, os sites aí de relacionamento, WhatsApp, e essa curtem fotos no Facebook, às vezes usam até, estão dando banho aí. Então mesmo, porque é desmistificar algumas questões culturais por falta de experiência, como tu falasse, a gente não viveu ainda. É recente algumas coisas não são tão recentes, mas tem questões ligadas a percepções familiares, questões ligadas à cultura do Estado, né, onde tu nasceste, ligadas a questões de saneamento básico, de habitação. É muito mais amplo o envelhecimento ativo do que somente saudável, né? A promoção da saúde com qualidade de vida, para que ela tenha todos esses componentes, esses determinantes, ela precisa estar integrada, como tu falasse. E essa integralidade parte, eu acredito muito que a nossa, como formadores de opinião, a importância da gente debater, discutir esses assuntos e levar para a população que não é eles, é nós, porque eles que hoje são os idosos, somos nós amanhã. Então nós estamos fazendo um ensaio não para a cegueira, não é um ensaio para a cegueira, né? É um ensaio para uma vida possível. E aí é a mão na massa, é o entender, é conhecer, mas pra gente querer que seja um pouco mais fácil, porque assim, a gente viveu, por exemplo, quem é idoso hoje tem que estar se adaptando com a questão da tecnologia. Né? E, por exemplo, eu acho que faltam muitas campanhas que se foquem nessa questão da terceira idade. Agora, dia 1º de dezembro, a gente tem o Dia Mundial de Luta contra o HIV e um dos maiores índices de HIV são em idosos, em pessoas da terceira idade, porque não têm o hábito e nunca tiveram o hábito do uso da camisinha. Né? Então, passam a não utilizar, se separam, ficam viúvos, enfim, na terceira idade, não usam, ficam por desconhecimento. Então eu acho que às vezes falta essa questão de campanhas que se foquem exatamente na terceira idade, que mexam com essa... É que o que eu acho também é que tudo acontece muito rápido na época de hoje, né? Então, hoje a gente está falando na terceira idade, há 20 anos atrás a gente não falava nisso. Com o avanço da medicina, eu acho que tudo começou pelo avanço da medicina. Começaram a dar mais longevidade para as pessoas. Com isso, aconteceu então que as pessoas vivendo mais tempo, ou elas tinham que ser absorvidas no mercado, ou elas tinham que ser compreendidas, eu quero dizer, ou elas teriam que se adaptar, elas mesmas se adaptar na nova tecnologia, que é isso que tu estás falando. E como é tudo muito rápido, para nós tudo mesmo, muito rápido mesmo. A gente está dentro disso, a gente muitas vezes, quando vê, já passou o time. Imagina para eles, né, que estão com a informação 70, circula muito rápido. É muito rápido, né? Intoxica até. Exatamente. Às vezes até intoxica, precisamos selecionar. Hoje tem Instagram, hoje tem filtrar. Todo mundo gera conteúdo, né? Blogs, enfim. É difícil de acompanhar realmente tudo, né? Ainda mais para quem não está acostumado.
Mas essa questão colocada, muito bem colocada, também está ligada, é histórico, né? É histórico. É histórico. Então a gente também compreendendo, falando sobre isso, em se informando mais, desmistificando algumas questões de que quem é velho é doente, quem está envelhecendo não vai ser útil à sociedade. Quer dizer, são questões para se desmistificar, porque todos nós vamos chegar lá, só não chegaremos se morrermos antes. E nós queremos viver. Claro. E viver de preferência bem. Então, há uma necessidade coletiva, mas também nas famílias de respeitar o seu idoso. E não supervalorizar a terceira, ou quarta ou quinta idade como se fosse a melhor idade. A melhor idade é aquela em que tu te sente bem. Então, se tu faz um projeto de vida no início e já começa, como é as gerações atuais, ou aquelas que integram o idoso, que é a intergeracionalidade, quer dizer, que desmistificam essa questão de que o idoso tem que ficar no seu aposento, que ele não pode estar integrado, que é uma das questões mais sérias de isolamento, e no Sul nós temos bastante índices sobre essa questão. Isso também é qualidade de vida, integrar as pessoas, trazer elas para o seu mundo, fazer com que os jovens, as crianças participem, fazer com que haja escuta. Quem tem mais vida, certamente tem algo para nos ensinar. E se não tiver, tem algo para trocar. Então essas questões... Fazendo que esse jovem, são importantes. esse idoso se sinta útil, seria mais ou menos isso? Porque a gente sabe que com o passar do tempo a gente acaba ficando mais lento, né? E as pessoas, o que acontece com a grande maioria dos familiares, muitas vezes? Deixa que eu faço. Né? Perdem a paciência. Vamos colocar o idoso ali porque ele já não consegue fazer mais como ele não tem a mesma mobilidade, ele não consegue mais fazer como antes. E acaba que esse idoso acaba sentindo isso, né? Mas quem está mais lento? Então vamos fazer uma provocação para o nosso público. Quem está mais lento? Se alguém que já viveu mais, experimentou mais, capacitou-se mais, fisicamente teve mais experiências, quer dizer, tem um artesanato de emoções e de histórias. Quem está mais incapacitado aí? É o idoso ou é o jovem que está vendo nesse idoso, por uma mobilidade não tão ampla, limitações? Quando a gente não consegue interagir com o outro, a gente tem que se perguntar o que está acontecendo, porque senão nós estamos regredindo, é um retrocesso. Se a gente não der valor para as pessoas que nos deram amor, teoricamente, e outras coisas mais, é um retrocesso social, cultural, político-social e econômico. Então, nesse sentido aí, eu acho o seguinte, o que está acontecendo? O idoso começa a apresentar suas dificuldades, ou a terceira idade, né? Que, na verdade, as dificuldades de ele poder executar as mesmas tarefas que eles faziam antes do cotidiano. Eles começam a ter essa dificuldade, ou audição, visão, equilíbrio. E o jovem, ou o familiar mais jovem que está perto, não tem muita paciência para estar convivendo e dar o tempo para esse idoso conseguir se manifestar e dar a sua opinião. Aí eu acho que tem o lado até também... porque a grande maioria das pessoas vivem num período de impaciência coletiva, né? Coletiva. Mas, num clique, né? Mas isso a gente está falando na situação familiar. Mas acontece que o idoso também, ele está hoje na rua, né? Tendo sua autonomia para fazer ainda as suas tarefas. E aí entra as leis. Que é as leis que protegem tanto as pessoas que não com deficiências, assim como o próprio idoso. Porque se não tivesse isso, o familiar ainda acaba excluindo o idoso e o idoso acaba se auto-excluindo. Mas na rua não existe nada de afetividade. Aí tem o lado da família que sempre tem um pouquinho de afetividade. Tá, eu acho que tem que realmente entrar as leis, porque desta maneira coloca em ordem quem é e como deve ser tratada aquela pessoa. Não só redigi-las, aplicá-las. Aplicá-las. Se tu vais ajuizar uma ação e é um idoso que é uma parte, que por favor, ou seja, por favor, magistrados, sigam a lei como ela diz, que o idoso tenha o privilégio de ser julgado primeiramente. Não é? Exatamente. Mas as leis, segundo a Constituição Federal, é feita para pessoas e com pessoas. E quando as pessoas, porque a família na lei, na Constituinte Federal, assim como as leis que regem as políticas, a nacional, a do idoso, da saúde, da política da saúde do idoso, o estatuto, os conselhos, todos eles estão direcionados para dar esse suporte para a vida. E quem faz a vida são as pessoas. O Brasil é um dos países que tem, se não é o mais bonito e o mais eficaz, modelo de suporte, que é o SUS,
né? Quer dizer, e nós não sabemos como usá-lo. E isso que o SUS tem uma abrangência e uma ação em lugares em Porto Alegre de grande repercussão. É que as pessoas também, nós somos passivos diante da nossa possibilidade de envelhecer. Se nós perguntarmos aqui para o pessoal, quem pensa em envelhecer com 20, 30 anos? Muito pouco, a não ser que tenha alguém na família doente. E mesmo Quem assim... pensa na aposentadoria? Quem pensa? Não pensa. Então nós Ninguém. estamos assim engatinhando, mas engatinhando sobre pressão, porque ao contrário dos países desenvolvidos, Canadá, Londres, Japão, enfim, Noruega, tem uma série de países que se prepararam mais de 100 anos, alguns, para esse processo e com condições econômicas suportáveis e sustentáveis. Nós não fizemos isso. Então o Brasil tem vou chamar de desafio gigante, né? Um desafio imenso, porque nós envelhecemos mais rápido do que pensávamos e sem as condições necessárias para esse envelhecimento populacional. Saudável, né? E saudável. Então a gente tem vários tipos de envelhecer, diferentes, os bem-sucedidos, os com saúde saudáveis, com patologias normais que ocorrem em função do declínio natural que todos nós vamos ter, e já temos antes dos 60, inclusive, e daqueles patológicos. Mas devemos ficar atentos e ver isso, como diz o Dr. Kalash, Alexandre Kalash, médico sanitarista, que trouxe para o Brasil uma série de programas baseados na experiência dele na ONU, para que a gente possa entender, compreender essa revolução da longevidade e fazer uma construção. E aí entra o autocuidado. Construir essa minha terceira idade. Construir antes. Trabalhar antes. E o que eu posso fazer? Claro que não existe receita de bolo, né? A grande maioria das pessoas, às vezes, querem aquela receita passos, né? Milagres. Passos para ser feliz, passos para ter uma terceira idade feliz. Mas o que contribui para que eu tenha uma terceira idade feliz? Por exemplo, não ser sedentário, praticar exercícios, colocar atividade física na minha vida. Perfeito. O que eu posso fazer? Cultivar amizades. A atividade intelectual. Isso, atividade fundamental. intelectual também. A ONU, em 99, quando houve algumas mudanças relacionadas às alterações, em função do Brasil, vem trabalhando, é recente, a gente tem leis muito recentes, mas com grande embasamento a partir do Estatuto do Idoso, que foi um marco na nossa legislação, né? Então, assim, o que a gente pode fazer? Eu acho que são determinantes relacionados não só mais ao envelhecimento saudável. O envelhecimento saudável, mas envelhecimento ligado e ativo. Saudável e ativo. Isso é o que preconiza a ONU. E preconizam todas os programas voltados para esse momento que o Brasil e o mundo vive, onde a gente tenha mais mobilidade, capacidade mental para lidar com as questões, autonomia, onde entram as relações que a gente vai ter, como a gente vai se envolver com as questões que nos envolvem, e a não negligência, o autocuidado e não se negligenciar. Porque quando o idoso ou a pessoa se negligencia, quando ela chega a se perceber nessa situação, ela já está numa situação em que ela precisa de suporte. Então, é uma combinação de fatores. Se negligenciar, porque tu diz o seguinte, aceitar isso, esse envelhecimento. A morte, o fim, a finitude. Ela se suicida em vida, o autonegligenciamento é eu simplesmente me abandonar em vida, deixar de ter higiene, deixar de me alimentar, deixar de participar da vida social. Não aceitar esse envelhecimento seria mais ou menos isso? Não, daí a gente diria que está ligado a questões assim, é uma das questões ligadas a direitos humanos, quando uma pessoa, e isso acontece muito, né? Pessoas que deixam, já poderiam ter, um dos determinantes, né, do abandono. Seus direitos, né? Isso é uma violência, quando a família percebe que uma pessoa está se autonegligenciando e a família não faz nada. Ou é um suicídio em vida lento, ou é o suicídio praticado. Isso é autonegligência. Então a gente tem que combater a autonegligência e trazer o autocuidado. Então tem agenda de autocuidado, que dá para dar exemplos, dicas, como tu falaste. Não é só fazer exercício físico. O exercício físico é uma das coisas importantes. É exercitar a cabeça, né? É autonomia através da relação que tu estabelece com o teu dia a dia, onde tu te capacita nos movimentos diários e te apercebe o quanto eles são importantes, desde dirigir teu carro, desde poder pegar um ônibus e ir até o supermercado, visitar alguém. Então não são só questões motoras ou fisiológicas, elas estão ligadas às questões sociais, afetivas, de independência física, de autonomia, né? E por isso que a família é importante nesse processo também, porque a família faz com que essa autoestima do idoso também
se mantenha. É né? essencial. Porque se a família muitas vezes coloca para baixo esse idoso, diz para ele que ele não tem mais participação nenhuma, que não presta mais para nada, né? Como é que esse idoso fica? Ele fica muito mal e eu acho que o que é pior nisso tudo é o silêncio. É quando as pessoas fingem que não veem. Aí entram as leis. Finge que não aí vem. entram as leis. As leis, aí que a gente tem que usar as leis. Olha, eu entrei assim, mas não E é. eu já tô entrando aqui porque no próximo bloco a gente vai falar das leis também. E tu que tá em casa, fica de olho, hein? Eu tô de olho em ti também. Eu sei que quem assiste o programa aqui cuida bem, né? Dos seus pais, dos seus avós, enfim.